Olá, feliz sábado, seja mais uma vez bem-vindo à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. Que bom que você pôde separar esse momento para juntos podermos adorar a Deus, nosso Criador. É para isso que a gente está aqui hoje. Então, eu espero que você mesmo à distância consiga ter um momento especial e de fato se conectar com Deus nesse dia, ainda que nesse encontro virtual que a gente está tendo. Vale te lembrar também que a gente tem outros encontros desse ao longo da semana. No domingo, amanhã no caso, às 20h30, nós teremos a nossa última live especial sobre família. Total de 4, amanhã é a última live, então não perca às 20h30, onde falaremos sobre como ter Deus no lar. Não perde, tá bom? Às 20h30 eu espero encontrar você no Instagram da nossa igreja e também em transmissão simultânea no YouTube. E nesse Instagram nós também temos, @Central Praia da Costa, na quarta-feira, a nossa live de oração às 20h30. São 30 minutinhos que a gente separa para orarmos juntos e eu espero poder encontrar você também na quarta-feira. Agora, claro, a gente vai ter nosso encontro e você sabe, conforme a gente mencionou já na semana passada, que nessa série especial a gente está fazendo a transmissão um pouquinho diferente. Por questões técnicas, a gente não está fazendo a transmissão ao vivo, mas estamos gravando o culto igualzinho ao que está acontecendo no sábado de manhã. Pode ficar tranquilo, tá bom? Para que você tenha a experiência de adorador também na sua casa. Claro, se você puder estar com a gente, o convite está estendido. Vai ser muito bom poder matar a saudade, mas enquanto ainda não for possível, por tudo que está acontecendo, se Deus quiser vai dar certo, a gente vai continuar levando o culto até a sua casa para você adorar a Deus. Agora, você também pode apoiar esse ministério. Por isso eu te convido já, antes de mais nada, a adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Lembrando que as suas ofertas ajudam para que esse ministério, a estrutura toda aconteça e a gente continue levando esse culto virtual. Aqui na tela está aparecendo as informações para como fazer a sua transferência, como fazer a sua doação, a sua adoração. Não deixe de participar desse momento, tá bom? Mas eu quero convidar você então agora a orarmos, que nós vamos entregar nosso coração a Deus e pedir que Ele esteja presente aqui conosco. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de nos reunirmos, ainda que virtualmente, para te buscarmos em adoração. E eu peço então que tudo que for feito a partir de agora seja apenas e tão somente para honrar o teu santo nome. E é nesse nome que nós oramos. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos uma vez mais a mais esse encontro de louvor, adoração na presença de Deus, aí aonde você estiver. Nosso desejo é exaltarmos a Ele, adorá-lo em gratidão a tudo aquilo que Ele é, em gratidão a tudo aquilo que Ele fez por nós ao longo dessa semana. Já percebeu? Entramos aí já nesse último mês do ano e até aqui o Senhor tem estado conosco. Então é motivo para agradecermos a Ele. Vamos então erguer a nossa voz e pedirmos, Senhor, reina em nossa vida, reina em tudo aquilo que está próximo a nós, está dentro de nós. Reina, Senhor, em nós. Junte-se a nós. Pegue aí quem está do seu lado e vamos juntos louvar ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, de uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Com alegria, cante a Ele. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, de uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, cante.
sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em nós, Deus, uma vez mais. Em nossa casa, em nosso lar, reina, Deus. Essa é a nossa oração. Amém. Quando pedimos isso, quando cantamos isso, de alguma forma também estamos pedindo ao Senhor para que tome toda a nossa vida. Uma vez que o reinado agora é dele, a gente está de alguma forma dizendo: Senhor, o meu coração é teu. Por isso toma-o para fazer aquilo que bem quiseres. Aquilo que o Senhor quiser fazer, faça. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Senhor, toma o nosso coração. É tudo teu. Faça morada aqui entre nós. É o desejo do nosso coração, Senhor. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Então peça isso a Ele, cante. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Cante. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Então, com todo o teu coração, peça e cante a Ele. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só
ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio temos nós de uma vez mais termos a presença de Deus entre nós. Já pensou nisso aí na sua casa, aonde você está agora, o próprio Cristo te abraçando, te ouvindo, te vendo e te olhando nos olhos. Ah, quão abençoados nós somos, quão abençoados todos nós somos, de termos esse privilégio de a qualquer momento, a todo tempo, a todo instante, podermos nos esconder nesse Senhor, termos a certeza da Tua presença, da Sua companhia em todo tempo. Vamos cantar sobre isso. Que privilégio é esse que temos de sermos achados e sermos uma vez mais buscados pela poderosa mão do Senhor todo dia, alcançados por Sua graça. Cante sobre isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. E Tu me cobrirás com Tuas penas, sob Tuas asas estarei seguro. A Tua fidelidade é o meu escudo. E Tu me cobrirás com Tuas penas, sob Tuas asas estarei seguro. A Tua fidelidade é o meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, nem praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Erga tua voz e cante a Ele. Meu refúgio, fortaleza,
laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Chegou um momento especial em nosso culto, que é o momento que separamos para orarmos. E a pergunta que eu te faço então mais uma vez é: o que você tem para colocar nas mãos de Deus nesse momento? Qual é a situação, a angústia, a luta ou a gratidão, a celebração que você quer expressar para Deus? Seja qual for, talvez a gente não possa ouvir nesse momento, mas eu queria te convidar a realmente canalizar esse pensamento, encher o teu coração desse motivo, para que a gente possa nesse momento colocar nas mãos de Deus. Você me acompanha numa oração especial? Santo Deus, eu te louvo porque a cada sábado o Senhor nos dá a oportunidade de te buscarmos em oração, e não apenas sozinhos, mas podemos te buscar como igreja. Nesse momento nós estamos cada um em um canto, Senhor. Tem pessoas espalhadas por essa cidade de Vila Velha, mas tem gente espalhada talvez pelo Brasil, acompanhando esse momento de oração. Eu peço que nesse momento o Senhor realize esse milagre de estar não apenas em todas as casas nesse momento, mas em cada coração que acompanha essa adoração e esse momento de oração. Eu peço por favor que o Senhor entre no coração de cada um, preencha o coração de cada um e ouça por favor quais são os motivos que cada um tem para colocar em tuas mãos. Talvez tenha alguém orando por questões de saúde, questões familiares, questões de trabalho, de emprego. Talvez tenha alguém que está celebrando hoje por uma bênção maravilhosa que o Senhor concedeu. Seja qual for o motivo, que nesse momento possamos descansar na certeza de que tudo está em tuas mãos. Possamos descansar na certeza de que o Senhor tem o controle da nossa vida. Continua falando ao nosso coração, continua nos levando para mais perto de Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Salmo 73. Abra sua Bíblia no Salmo 73. Hoje nós estamos no segundo episódio
de uma série de 3 encontros que tem como título Então Virá o Fim. Temos visto desde a semana passada que os acontecimentos desse ano fazem a gente pensar muito sobre o tempo das coisas, né? E nos criam a expectativa de que 2021 seja melhor. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no próximo ano, mas o que nós podemos ter certeza é o que acontecerá no futuro. Parece até contraditório, mas o que as profecias nos falam é o que acontecerá nos dias que virão, que parecem ser muito breves, mas a Bíblia nos fala que essa é uma boa notícia. Porque o que nós temos visto nessa série é que através de um estudo dos eventos finais, das profecias bíblicas, nós descobrimos que a história do fim é uma história de esperança. E é isso que eu quero continuar a ver contigo hoje. Na semana passada nós falamos sobre o fim da escolha. E hoje nós veremos sobre o fim deste mundo. Eu quero ler contigo o Salmo 73, mas antes, queria te convidar a me acompanhar em mais uma oração, pedindo a condução divina nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, prontos para estudarmos a Tua Palavra e entendermos a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Eu te peço nesse momento apenas e tão somente que o Senhor prepare o nosso coração para entendermos aquilo que o Senhor tem a dizer. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecermos os dias que virão, mas nos ajuda nesse estudo então a entendermos o que fazer com essa informação. Mais do que saber algo, nos ajuda de fato a sermos transformados naquilo que é necessário. Nos acompanha, por favor, nesse estudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Salmo 73, do verso 13 ao 17, a Bíblia diz assim: Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais coisas, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Nós guardamos o sábado, tiramos o dízimo de todo e qualquer lucro, respeitamos o próximo, não contamos mentira, a gente não frequenta alguns lugares que não são próprios, nós preservamos a pureza, nós abrimos mão de muitas coisas, e ainda assim, às vezes parece que escolher fazer a vontade de Deus é mais penoso do que necessariamente prazeroso, porque parece que as coisas não acontecem. Ao mesmo tempo que a gente toma decisões tão importantes, tão fortes, a gente vê por aí o mentiroso sendo promovido, o adúltero é aplaudido, aquele que não guarda o sábado é promovido, ganha a vaga de emprego justamente por poder trabalhar no sábado, o responsável passa com louvor das pessoas. Alguma vez você já se sentiu injustiçado pelo que acontece no mundo? Alguma vez você já teve a sensação de que o injusto, o infiel, aquele que não faz a vontade de Deus, consegue maiores benefícios, maiores lucros, ou no fim da história se dá melhor do que você que está tentando manter a vontade de Deus? Alguma vez você já teve a sensação de sair no prejuízo por escolher a fidelidade? Já aconteceu com você? Pois é, a gente sabe que no fundo a gente não deveria ter esse tipo de pensamento, porque a gente sabe o privilégio que é simplesmente poder conhecer a Deus e conhecer os seus preceitos, porque no fim das contas eles nos protegem. A gente sabe que esse pensamento não é bom, não é o mais saudável do mundo, mas a verdade é que ele está no nosso coração. Isso é vida real. Na verdade, faz parte de ser humano a gente fazer essas comparações. Agora, se te consola dizer, nós não somos os únicos a lidar com esse tipo de pensamento. Na verdade, nós vemos na Bíblia diversos autores, diversos personagens que também lidavam com essa luta no coração, de enxergar a injustiça e se inconformar com esse ganho, esse lucro maior daquele que escolhe viver em oposição à vontade de Deus. O salmo que nós lemos é um bom exemplo disso. Aqui o poeta está justamente expressando a sua indignação, sua inquietação pelo sucesso do justo, ou do injusto, melhor dizendo, em oposição
ao sofrimento e à penalização do justo. A verdade é que nós vivemos num mundo de pecado. E enquanto isso acontecer, as coisas serão injustas. O mundo de pecado, o reino do pecado, é um reino de injustiças. Mas, em contrapartida, nós servimos a um Deus que é justiça em pessoa. Nós servimos a um Deus que não gosta da injustiça, a um Deus que abomina a injustiça. Nós servimos um Deus justo. E por isso, nós entendemos que, ou nos aproximando de Deus, nós percebemos que um dia Deus trará justiça a esse mundo também. É isso que o salmo que lemos fala. Aqui Asaf, ele está, como falamos, compartilhando a sua dificuldade de entender como o injusto pode se dar bem, até que ele relata que entra no santuário, e ali dentro ele percebe, as coisas fazem sentido, ali ele consegue enxergar a justiça mesmo nesses eventos. O santuário que nós vemos na Bíblia, que é o lugar onde Deus se manifestava para o povo, o lugar onde o sumo sacerdote intercedia pelo seu povo, o lugar onde a purificação acontecia, o local onde acontecia perdão de pecados, nesse lugar onde Deus se manifestava de maneira muito vívida, Asaf compreendeu que Deus é um Deus de perdão, mas Deus também é um Deus de justiça. Romanos capítulo 12, verso 19, fazendo referência a Deuteronômio 32, verso 35, o apóstolo Paulo diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nós não somos convidados à vingança, a Bíblia diz isso. Por quê? Nós não somos convidados à vingança não porque o erro deve ser relevado, esquecido, como se não fosse importante, como se Deus fizesse pouco caso. Nós, como cristãos, não devemos nos entregar à sede de vingança simplesmente porque a vingança pertence a Deus. Simplesmente porque Ele é o único ser justo o suficiente, que é capaz de trazer justiça sobre o injusto, sem nisso cair também em injustiça. Faz sentido tudo isso? Nós estamos falando disso porque a história do fim, ela é uma história de justiça. É exatamente o que a gente vai ver hoje. Aliás, a gente percebe hoje de maneira muito clara que a história do fim precisa ser dividida em duas perspectivas. Da perspectiva dos salvos, dos santos, essa é uma história de vitória. A história do fim é uma história de esperança, como mencionamos na semana passada. Mas da perspectiva dos perdidos, a história do fim é uma história de vingança, é uma história de punição, é uma história de desespero. A história do fim, da ótica dos perdidos, é a verdade nua e crua, com o seu lado feio e o seu lado bonito, o seu lado maravilhoso, mas o seu lado dolorido. Essa é a história do fim. Nós vimos na semana passada que um dia a porta da graça ela vai se fechar. E a gente tem percebido que os sinais, isso a gente falou semana passada, os sinais mostram que esse dia, onde vai chegar o fim da escolha, esse dia está muito próximo. Nós vimos que Satanás, ele usará forças religiosas, políticas e econômicas para oprimir o povo de Deus, para oprimir aqueles que escolherem a fidelidade. O objetivo de Satanás, no fim das contas, é nos distanciar da adoração a Deus. E ele faz isso nos levando a uma adoração mentirosa, falsa, corrompida. É dessa maneira que Satanás vai nos perseguir nos últimos dias, que ele vai nos oprimir nos últimos dias. Nós vimos então que aqueles que escolherem se unir à rebelião, aqueles que cederem a uma adoração falsa, da forma falsa, contrária ao que Deus falou, eles serão selados, receberão uma marca na testa e na mão, simbolicamente, o tal do selo da besta. Por outro lado, os que escolherem a fidelidade a Deus e se mantiverem ali até o fim, esses receberão o selo de Deus. Tudo isso falamos na semana passada. Então, no momento que o selo for dado, ou seja, no momento que cada um tomar a sua decisão, o fim da escolha acontece. Porque então chegamos a um momento onde cada um permanecerá do lado que escolheu estar. Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto a fazer injustiça,
e o santo continue a santificar-se. Somente então, quando cada um tiver tomado a sua decisão, somente então, quando cada um tiver escolhido o seu lado na guerra, então receberem os seus selos, e quando a escolha terminar então, quando não houver mais a janela de oportunidade para mudança de lado, só então o Deus da justiça poderá dar os próximos passos para que essa justiça seja colocada no mundo injusto que nós vivemos. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 16, e se você quiser abrir sua Bíblia, talvez esse seja o capítulo principal das profecias que nós estudaremos hoje. Apocalipse capítulo 16, te convido a deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós vamos começar lendo o verso 1, onde diz assim: ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O livro de Apocalipse é um livro importante e muitas vezes temido pelas pessoas, porque ele apresenta muitos símbolos. Mas você sabe que, na verdade, quando Deus apresenta uma linguagem metafórica para João, a ideia era facilitar a compreensão. É porque Apocalipse não só fala sobre o futuro, mas fala de temas muito complexos. Temas que fogem muitas vezes à compreensão humana. Bom, se foge ainda hoje, você imagina naquela época quão difícil era compreender tudo que Apocalipse falava. Mas por conta disso, o livro de Apocalipse usa muitas figuras, metáforas, referências, símbolos, parábolas que a Bíblia vai contando para mencionar justamente ou tentar tornar mais palatável os eventos que ele está descrevendo ali, que são tão grandiosos e tão importantes. Nesse texto, nós vemos mais uma dessas metáforas que a Bíblia apresenta. Então, aqui nós vemos que a tolerância de Deus, ela é comparada a um copo, ou uma taça, dependendo da linguagem que você está lendo. E essa taça, com o passar do tempo, ela é cheia, ela é preenchida por um líquido. E esse líquido nós podemos comparar então com a ira de Deus. A taça é a tolerância e o líquido é a ira. E conforme mais cheio vai ficando, ou quanto mais cheio vai ficando esse copo, significa que menor está o tempo da tolerância de Deus. Faz sentido a metáfora? Pois bem, a história que nós lemos aqui em Apocalipse 16 é o exato momento aonde esse copo chegou ao seu limite. É como se ao longo da história a tolerância de Deus fosse sendo preenchida. O líquido da ira de Deus vai sendo contido. Como assim? Todo o pecado que foi cometido ao longo da história, todos os erros, todas as injustiças que Satanás trouxe ao mundo, e os aliados de Satanás também, então, corroboraram, tudo isso vai enchendo essa taça. E esse momento da história é justamente quando chega a gota final. Aquela gota que faz o copo transbordar por completo. É mais ou menos essa cena que a gente vê aqui. É o momento onde Deus decide esvaziar esse copo, onde essa taça já não pode mais conter a ira de Deus, que então é derramada sobre o reino de pecado que nós vivemos. Então que fique claro, o que a gente vai ver aqui agora são cenas justamente da ira de Deus se manifestando nesse mundo. Por isso não são cenas bonitas e não são cenas fáceis de serem lidas, mas isso não quer dizer que elas não sejam a verdade. E por isso é importante a gente compreender isso. A metáfora segue dizendo que Deus ele orienta os anjos que seguram essas 7 taças da tolerância divina para derramarem esse líquido sobre diferentes pontos da terra. E então acontecem as chamadas 7 pragas, ou 7 flagelos, dependendo da versão que você lê. 7 sanções, 7 ações de Deus sobre o mundo, que nada mais são do que a manifestação da ira de Deus contra o pecado. Um Deus que ama o pecador, mas que abomina todo tipo de pecado. É isso que a gente vê se manifestando agora. A ira de Deus vingando o mal realizado nessa terra e o sofrimento causado aos seus filhos, aos santos, aos escolhidos. Bom, são 7 taças, vamos ver cada uma delas. A primeira taça aparece no verso 2. O anjo vira a primeira taça e derrama o líquido sobre a terra. E o que acontece é que surgem doenças
e úlceras terríveis sobre os homens. Portanto, a primeira praga trazida por Deus, ela se manifesta em forma de doenças, úlceras, talvez doenças de pele, causando muita dor no ser humano, em todo aquele que for atingido por essa praga. A segunda taça, no verso 3, é derramada sobre o mar. E a consequência é que as águas do mar, então, elas se transformam em sangue. E por consequência, todo tipo de vida que existe no mar acaba morrendo, justamente porque a água deixou de ser água. A terceira praga está no verso 4. A taça, então, é derramada sobre os rios e as fontes. E acontece algo muito similar à segunda que a gente acabou de mencionar. Só que agora, ao invés de ser no mar, nós temos nos rios e nas fontes das águas também essa água se transformando em sangue. E aí você imagina o caos, as crises que isso traz sobre a humanidade como um todo, porque já não há mais água potável para ser consumida. No verso 8 ao 9, nós temos a quarta praga, onde essa taça agora é derramada sobre o sol. E o que acontece com ele é que ele superaquece, e ele passa a queimar então as pessoas, como se fosse fogo de fato. As pessoas que já tinham tido doenças, agora passam por queimaduras causadas por um sol superaquecido. No verso 10 nós temos a quinta praga. A quinta taça ela é derramada sobre o trono da besta. E aqui a gente começa a precisar de um pouquinho de interpretação para entender o que significa essa praga. Bom, nós mencionamos esse trono da besta, ou melhor, nós mencionamos essa ação da besta, desse poder usado pelo próprio Satanás na semana passada. Então o que acontece aqui, na quinta praga, é que a ira de Deus, ela é centralizada, ela é canalizada no epicentro de toda a apostasia que aconteceu na terra. Lembra que a gente falou que a besta, esse poder representado por esse animal, traria blasfêmia sobre a terra, faria o povo adorar a Deus de maneira completamente equivocada, corromperia a pureza da busca por Deus de muitas pessoas. Era isso que a besta faria. O que a Bíblia fala então é que agora essa quinta praga, ela é destinada exatamente a esse local, como se marcasse o ponto do reino, o trono de Satanás, como se estivesse ali. Então, esses que foram usados para corromper a pureza da religião das pessoas, esses que foram usados pelo próprio Satanás para corromper a adoração a Deus, esses agora recebem uma praga específica para eles. E o que nós vemos são trevas e muita dor a esses que corromperam os santos ou tentaram corromper os santos dos últimos dias. No verso 12 nós temos a sexta praga, que também precisa de uma certa interpretação para entendermos o que significa. A Bíblia fala que essa taça ela é derramada agora sobre o rio Eufrates, que era tão importante no tempo bíblico, mencionado diversas vezes. Bom, preciso deixar claro que existe um certo debate sobre o significado dessa praga. Então talvez não haja algo tão conclusivo assim. Mas uma proposta muito aceita de compreensão é de que aqui nós temos uma referência à Babilônia histórica e também profética, que inclusive está sendo mencionado nos capítulos anteriores e seguintes. Capítulo 14 e capítulo 18 de Apocalipse falam dessa Babilônia espiritual, que representa justamente a apostasia do reino de Deus. Vamos pegar o elemento histórico que vai ficar mais fácil de entender, tá bom? A Bíblia fala que havia o império da Babilônia, aliás a história nos conta isso, o poderoso e grande império babilônico, e a sua ruína foi trazida pelos persas. Mas qual foi a estratégia que os persas usaram? O rio Eufrates alimentava a Babilônia. O rio Eufrates era uma das razões da riqueza da Babilônia. Trazia não apenas água numa região desértica para se refrescar, mas com isso fortalecia as plantações, com isso trazia prosperidade econômica ao reino. Ou seja, o rio Eufrates era uma espécie de coração de todo o poder econômico da Babilônia. E a estratégia então que os persas usaram para poderem entrar na Babilônia foi secar o rio Eufrates. E quando esse rio estava seco, então, pelo leito do rio, os persas conseguiram invadir a cidade fortificada por muros e assim derrubar a grande Babilônia e se tornar o próximo império mundial. Trazendo essa referência histórica, nós podemos compreender aqui uma aplicação dessa profecia então, aonde, falando da Babilônia espiritual, o que nós podemos compreender é que nessa sexta praga,
o que acontece é que a Babilônia espiritual ela cai, como diz a terceira mensagem angélica em Apocalipse capítulo 14. É como se essa religião falsa, como se essa corrupção da verdade, ela caísse por terra. É como se caíssem as máscaras dos enganadores ao longo de toda a história. É como se o povo que fosse enganado se voltasse contra o próprio enganador, percebendo tudo o que aconteceu. É como se essa religião falsa, ela perdesse a sua razão de existência, ela perdesse o seu coração, aquilo que a mantém viva, tudo cai por terra. A mentira é exposta. Caiu a grande Babilônia, é a linguagem bíblica em Apocalipse 14. E nesse momento então que a Babilônia espiritual cai, abre caminho para que o rei do Oriente venha. E aqui talvez nós tenhamos um símbolo do próprio Cristo. É como se a sexta praga, com a queda dessa religião falsa, abrisse caminho para de fato Jesus voltar a esse mundo, preparando para o último evento que nós veremos aqui. Essa é a sexta praga. Por fim, a sétima e última praga, ela está no verso 17 ao 21. A sétima taça, ela agora é derramada sobre o ar, dando essa ideia de que acontece em todos os lugares. Aqui a gente vê sinais acontecendo muito parecidos com o que a Bíblia descreve lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, capítulo 20, no momento que Deus se manifestou ao seu povo pela primeira vez ali de maneira tão enfática. O que a gente vê acontecendo então nessa sétima praga é uma manifestação divina muito forte. Vozes são ouvidas do céu, mas essas vozes elas são intensas, elas são fortes, elas são até assustadoras, porque elas são ouvidas como trovões e relâmpagos. Nós vemos terremotos que abalam as estruturas e finalmente uma chuva de pedras ou uma saraivada, dependendo da sua versão. Mas verdadeiras rochas, pesando cerca de 40 quilos cada uma, que destrói qualquer coisa que encontrar pela frente. Essa é a sétima praga, talvez a praga mais destrutiva de todas. A ira de Deus realmente se manifestou aqui. Você percebe que é pesado, né? É até difícil a gente falar sobre isso. É difícil para mim até pregar sobre isso, porque é um tema muito pesado, é muito duro. A justiça, quando se manifesta contra o pecado, ela é dura, porque o pecado é muito duro. O pecado é muito cruel. No verso 1 do capítulo 16, nós vimos que essa ordem, ela sai do santuário. Quem dá essa ordem para que as taças sejam derramadas é o próprio Cristo que está ali, como falamos na semana passada. O próprio Cristo que atua no santuário ali como sumo sacerdote, é Ele quem dá a ordem para que as taças sejam derramadas. Isso significa que o seu trabalho de intercessão, ele já está terminado, como falamos na semana passada. As escolhas já foram tomadas, todos já foram julgados, salvos e perdidos já estão definidos. Portanto, agora é a hora da justiça de Deus prevalecer contra o pecado. Vai ser duro, vai ser intenso, mas vai ser rápido. O verso 11 do capítulo 16 mostra para a gente que quando a quinta praga acontece, as pessoas ainda estão experimentando os efeitos da primeira praga. E já estamos na quinta. A ideia que nós temos, portanto, é que as pragas elas vão ser sucessivas, mas quase que simultâneas. É uma atrás da outra. Vai ser algo abreviado, algo rápido. Mas ainda assim nós podemos ter esperança aqui. Como assim, pastor? Como que a gente pode tirar a esperança de uma história tão terrível quanto essa? Bom, eu mencionei que a história do filme é uma história de esperança. Então creia, nós podemos encontrar esperança nessa história. Depende de qual ótica você está observando os eventos aqui. Dá uma olhada no capítulo 15, o capítulo anterior, no verso 2 ao 3. O capítulo 15 ele serve como uma espécie de introdução para as pragas que virão. E olha que interessante o que a Bíblia relata no verso 2 e 3, diz assim: Vi como que um mar de vidro misturado com fogo e também os que venceram, a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos,
ó Rei das nações. Olha só que interessante, o momento do início das pragas coincide com o momento do cântico de vitória dos fiéis. No mesmo momento que Deus está dando autorização para que as pragas sejam derramadas, os fiéis, os remanescentes, estão cantando em adoração a Deus, como quem está celebrando a vitória de um campeonato, como quem está celebrando a vitória de uma vida. Chega a ser contraditório uma história com a outra. Talvez o segredo para a gente entender isso, a chave, está lá no verso 2 do capítulo 16 de Apocalipse. Ali tem uma informação importantíssima. Dá uma olhada. A Bíblia diz ali que as pragas só cairão sobre aqueles que carregam o selo da besta. Sabe o que isso significa? Tal qual aconteceu lá no Egito, no Êxodo, onde os egípcios sofreram as 10 pragas, mas o povo de Deus, o povo de Israel, permaneceu ileso, intacto, assim também será a história do fim. A Bíblia fala que virão pragas, serão terríveis, avassaladoras. A Bíblia expõe essa verdade que é dura de engolir, mas a Bíblia também nos promete que essas pragas só cairão sobre aqueles que escolherem se unir à rebelião e não permanecer ao lado de Deus. Isso significa que a justiça de Deus só cairá sobre aqueles que precisam receber a justiça de Deus e não sobre aqueles que foram justificados. Isso é maravilhoso. Para pensar. Eu sou pecador. Você é pecador. A Bíblia fala que todo ser humano é pecador. Mas nós somos justificados por Cristo Jesus. Isso significa que se aceitarmos Jesus como Salvador, nós não sofreremos a consequência dos erros que nós mesmos cometemos, porque nós seremos salvos, perdoados, justificados. Fala para mim se isso não é uma mensagem de esperança. Só vai receber o juízo de Deus, nesse sentido, aquele que escolher não abraçar a graça, somente aquele que escolher não permanecer ao lado de Deus, só receberá a chuva aquele que não escolher entrar na arca. Faz sentido tudo isso? A diferença entre os salvos e perdidos, ela é tão clara, tão visível, é tão gritante que o que está acontecendo com os perdidos não tem nada a ver com o que acontece com os salvos, que a Bíblia fala no verso 13 a 16, do mesmo capítulo de Apocalipse, que Satanás, ele propõe uma última guerra contra os santos. Ele propõe uma última perseguição. Satanás, ele realiza prodígios, milagres, sinais, para unir os perdidos e os poderosos da terra, para fazer uma guerra contra os santos, o chamado Armagedon. Você já deve ter lido isso algumas vezes. Mateus 24, verso 15 a 22, nos sugere que podem haver perseguições contra os santos de Deus nos últimos dias. Mas fique tranquilo, como mencionamos, esses dias serão abreviados por amor aos santos. A própria guerra do Armagedon ela é mencionada na Bíblia, mas de maneira muito rápida. A Bíblia não se demora muito nesse trecho, como muitas vezes a gente acaba se demorando. Porque na verdade a guerra do Armagedon é uma guerra vencida. É uma guerra contra o povo de Deus e Deus já prometeu a vitória. É uma guerra que a gente não precisa se preocupar. A única coisa que precisamos estar atentos é de que lado dessa história nós estamos. Esse deve ser o nosso ponto de preocupação. De que lado eu estou? O selo de Deus, ele representa para os salvos proteção, salvaguarda, refúgio inabalável. Como diz o salmista, no Salmo 91, verso 10 a 11, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Amém? A história do fim é uma história de esperança, porque a história do fim nos leva ao dia da tão sonhada volta do nosso Salvador. Eu preciso que você entenda que essa justiça de Deus, embora seja dura, ela é necessária para que o Rei do Universo,
o Santo dos Santos, o grande Deus Criador, possa então finalmente voltar a essa terra para nos dar a vitória final. Tudo isso apenas antecede a chegada do Rei do Universo, para que então nós possamos abraçá-lo e de fato receber a salvação. A história do fim deste mundo é, na verdade, a história do início da vida eterna. É, na verdade, a história do início da vida ao lado de Deus. É o fim deste mundo para o início de um novo completamente diferente. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Mateus 24, verso 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 a 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 52, 54, 57, 58, eis que vou lhes revelar um mistério, diz Paulo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Você percebe essas promessas maravilhosas? A história do fim é a história de vitória, porque é a história da volta de Jesus. A história do fim é que faz dar sentido a tudo que nós vivemos hoje. Nada disso é em vão, porque um dia nós seremos transformados. Um dia nós encontraremos todos aqueles que nós perdemos ao longo da história e eternamente viveremos com Cristo. Portanto, João 14, verso 1 a 3. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Que promessa maravilhosa. A volta de Cristo, meus amigos, é a nossa única esperança. Veja, a volta de Cristo não é a maior esperança, não é a melhor esperança. A volta de Cristo é a nossa única real esperança. A volta de Cristo é o que nos sustenta, é o que nos move. Por isso, essa é uma mensagem urgente. Ninguém pode ficar de fora. É Cristo e nada mais. A história do fim é uma história de esperança, mas só será para todos o dia que todos ouvirem a verdade, para que então possam escolher enquanto é tempo e poderem encarar essa história como o dia da vitória. Mateus 24, verso 14, texto base da nossa série. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Meus amigos, essa é a nossa mensagem. Essa é a verdade que nós somos chamados a pregar ao mundo.
Essa é a verdade que o mundo precisa ouvir exatamente no dia de hoje. Que nós possamos pregar essa verdade, mas mais do que isso, que nós possamos viver essa verdade. Nós vamos terminar cantando exatamente sobre essa esperança. A esperança de que Cristo virá muito em breve. A esperança de que nós vamos reencontrá-lo. A esperança de que nós ainda podemos ter esperança. Cante essa música conosco. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ide às nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fome nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Apocalipse 22, verso 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que essa seja a sua oração hoje também. Santo Deus, eu te agradeço pela esperança que o Senhor nos dá. Eu te agradeço porque o Senhor é o Deus da verdade. E o Senhor nos dá o privilégio de conhecer tudo o que vai acontecer. A parte feia e a parte bonita. A parte maravilhosa e a parte dolorida. Senhor, tudo isso é importante a gente saber para que a gente possa tomar a melhor decisão. Esse é o teu objetivo. O objetivo do Senhor nos revelar tudo não é apenas para nós conhecermos o futuro, mas é para que nós possamos entender quão sério é essa mensagem. Para que possamos entender quão importante é que nós tomemos uma decisão exatamente no dia de hoje. Portanto, por favor, Senhor, nos dê coragem para tomar as decisões que faltam. Nos dê coragem para escolher permanecer ao seu lado. Nos dê coragem para abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Que possamos viver apenas e tão somente no Deus que é o Deus da justiça. No Deus que não tolera o mal. No Deus que não fecha os olhos para os erros. O Deus que é justo, inabalável, inquestionável. Que nós possamos cada dia mais nos agarrar no Senhor. Até o dia que o Senhor vier. Então possamos viver esses dias como dias de vitória, porque estaremos ao teu lado, sendo abraçados por Ti, porque seremos transformados, porque encontraremos aqueles que perdemos há tanto tempo. Meu Deus, volta logo, por favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.